por favor. Queria que você curvasse sua cabeça, para que a gente possa meditar na palavra. Quem já foi abençoado nessa noite? Louvor abençoadíssimo. Pai, nós queremos essa noite te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, porque nem merecer a gente merece, mas o Senhor tem mostrado o quão generoso é conosco. Por isso, nessa noite, queremos pedir ao Senhor o teu favor sobre nós, para que a ministração da palavra, como foi o louvor cantado, possa edificar as nossas vidas. Entendemos a importância de estarmos aqui, sabemos quem nós somos diante do Senhor, e por isso estamos aqui, porque em nós há uma necessidade de crescermos e amadurecermos espiritualmente falando. Por isso, abra o nosso entendimento nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Salmos de número 120. Eu estou gostando de trabalhar com Salmos ultimamente, porque tem muitas verdades que acabam sendo despercebidas por nós e faladas pelo salmista. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se tiver uma caneta e um marca-texto, vai ser importante, porque eu quero trabalhar uma pregação expositiva com vocês, e a gente vai aprendendo aqui junto. Todos encontraram, queridos? Salmos de número 120. Eu vou ler com vocês o 120 e o 121, porque eles se complementam, né? Fazem parte de um contexto aí. Vamos acompanhando comigo aí e vamos aprendendo aqui ao vivo. O texto é o seguinte: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aí o bloco muda: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Depois o bloco muda de novo: o que se será dado, ou o que será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Muda o bloco de novo: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Se você for ler esse livro aqui e essa canção aqui, ela está toda sem sentido, porque começa de um jeito, mudou o bloco, fala outro assunto e assim por diante. Vamos no 121 também. Aí o salmista continua no 121 dizendo o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, dois pontos, de onde virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mudou o bloco de novo: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormita aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Mudou o bloco de novo: o Senhor é que guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para todo sempre. Esse texto é um texto muito bonito e de fato é um cântico, é uma canção. Se você observar, eu quero que você anote aí, quem está com caneta, marca o 120 por favor, e vai até o 134 e marca também. Do 120 até o 134 é um bloco que está em conjunto. Você vai percebendo aí os temas. O 120 é contra as más línguas. O 121 é Deus, o nosso protetor. Você vai ver na sua Bíblia aí em cima aí, pretinho, quem tem a na A. O 122, oração pela paz de Jerusalém. O 123, oração por compaixão. O 124, Deus, o nosso protetor e libertador. O 125, fé inabalável. O 126, consolo para os que choram. O 127, todo bem procede de Deus.
o 128, o temor de Deus e felicidade no lar. O 129, perseguido, mas não derrotado. O 130, das profundezas clamo a ti. O 131, humildade e confiança em Deus. O 132, uma promessa antiga. O 133, a excelência da união fraternal. E o 134, que é o que fecha o bloco, convite ao louvor de Deus. O que isso tem a ver? Esses salmos aqui, esses números são canções, são cânticos mesmo. Esses aqui não é poesia, são canções. Do 120 ao 134 são canções. E são chamados de bloco, embora não está escrito na sua Bíblia, mas são chamados de cânticos de degraus. Por quê? Quando você olha, eu vou mostrar isso para vocês aqui na Bíblia, quando vocês olham para a Bíblia e vê o porquê que esses cânticos são chamados de cânticos de degrau, é porque esse povo aqui, que é o povo de Jerusalém, o povo santo, da terra santa, o povo de Deus, boa parte deles, Washington, não estavam ali. Mas quando vão peregrinar, quando você olha para Jerusalém, embora não tiver oportunidade, e eu quero ir lá um dia, amém? Meu pai não quis ir, mas eu quero ir, em Israel, tá? Eu não disse nada sobre isso. Eu quero ir em Israel, visitar, olhar, contar para vocês depois, confirmar essas coisas. Vou convencer de levar ele também. Amém. Quando você lê a história, porque eu não estive lá, Bruno, você vê a história, você percebe que Jerusalém, a terra santa, ela fica num alto monte. Para chegar em Jerusalém, você precisa ir perto do Monte das Oliveiras, você precisa ir perto do Monte Moriá, e você precisa ir perto de Monte Sião. Jerusalém fica situado perto desses montes. Por isso que essas canções, esses cânticos, são cantados quando essas pessoas estão em destino à Terra Santa. Por isso que são chamados cânticos de degraus. Quem está me entendendo? Eles vão cantando isso aqui, no contexto em direção a Jerusalém. É como se fosse assim, imagina que Jerusalém fosse lá em Belo Horizonte, e para chegar em Belo Horizonte, não tinha carro nem nada, esse povo ia a pé, e eles iam cantando sobre isso aqui. Bom, vamos lá agora trabalhar. No 120, você percebe que o salmista começa dizendo algo muito importante, confere comigo. Ele fala assim, na minha angústia. Tem um outro texto que fala, eu clamei ao Senhor. Nessa versão fala, na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Fala comigo, na minha angústia, na minha dor, no meu sofrimento, eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O primeiro assunto que o salmista diz aqui, ele está afirmando, embora quando você vai ver o texto, parece que ele não está acreditando muito nisso, ou ele está mostrando uma realidade que ele está vivendo. Ele começa dizendo no Salmo 120 o seguinte, na minha angústia, na minha dor, eu clamo a Deus, ou seja, nas minhas aflições de alma, eu sempre comunico com Deus o que eu estou sentindo, eu sempre falo com Deus, até porque não tinha psicólogo nessa época, não tinha psiquiatra, não tinha nada, ele só tinha Deus mesmo. E ele fala, na minha dor, no meu sofrimento, a única coisa que me resta é clamar a Deus, eu busco uma resposta de Deus. E ele fala, e Ele me ouve. Me parece que essa fala do salmista aqui, ele está dizendo ela por fé. Por quê? Porque quando você vai ver todo o bloco do texto, ele vai mostrar um sofrimento que ele está vivendo. Então, ele está dizendo aqui, na minha angústia, na minha dor, eu clamo ao Senhor, e ele está dizendo por fé, e Ele me ouve. Quem está me entendendo? Ele está ousando a dizer, mesmo que pareça que eu não estou entendendo nada, ou escutando nada, mas eu sei que o quê? Deus me ouve. Quem já teve numa situação parecida com essa, que você clama a Deus, e no seu coração fica aquela incerteza, mas lá dentro o Espírito sopra assim, Ele está te ouvindo. Quem já teve nessa situação? É mais ou menos isso que o salmista está dizendo aqui. Na minha angústia, na minha tristeza, na minha amargura de espírito, eu clamo ao Senhor, e Ele, por fé, me ouve. Versículo 2, já mudou o bloco do assunto, perceba. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Esse cântico aqui revelando algo que ele está sentindo no coração. Ele começa iniciando o texto dizendo o seguinte, quando eu estou angustiado, eu procuro um respaldo em Deus, mas a minha realidade de vida é essa, eu estou cercado
de lábios mentirosos. Por que eu estou clamando a Deus e estou sentindo na minha pele essa tristeza? Porque no meu coração, embora eu confio em Deus, eu estou sentindo que estou rodeado de pessoas que têm o quê? Lábios mentirosos. Eu até quero confiar no homem, eu até quero depositar a minha confiança em alguém que está comigo do meu lado, mas o que eu estou sentindo na minha alma é: Senhor, traz livramento para mim, porque eu escolhi confiar no Senhor, mas a minha humanidade precisa compartilhar algo com alguém, e o que eu estou sentindo na minha pele é: Senhor, por favor, tira os lábios mentirosos perto de mim. Quem está me entendendo? Ele está dizendo que ele confia em Deus, mas em contrapartida, ele está cantando uma realidade que ele acredita que está vivendo. Ele está dizendo o seguinte: Deus, a minha confiança está em Ti, embora eu não sei se o Senhor está ouvindo a minha oração, por fé eu creio que o Senhor está. Em contrapartida, faz o seguinte para mim: me livra, porque eu preciso ter contato com pessoas, eu preciso conversar com pessoas. Então me livra, porque eu escolhi confiar em quem? No Senhor. Então me livra, me dá sabedoria para mim não contar, não compartilhar, não compactuar as minhas ideias com lábios mentirosos. Está acompanhando comigo aí? E ele reforça: da língua enganadora. Essa ênfase aqui do salmista, língua enganadora, significa orientações falsas. A língua tem um poder, diz em Tiago, de matar e trazer vida. E quando ele fala de língua enganadora, significa de direções falsas. Ele está dizendo aqui no texto, para que Deus possa livrar ele de conselhos ruins. Deus, eu só não quero que o Senhor me livre de pessoas que possam falar ou me condenar. Eu quero que o Senhor também livre-me, tire-me esse perigo de orientações erradas. Porque de nada adianta também eu ser alvo de palavras enganadoras, e também de nada adianta só ser livrado disso e também me perder nas más orientações. Quem está entendendo? Ele começa no bloco confiando em Deus, e ele começa apresentando a Deus aqui, em cânticos, a realidade que ele está vivendo. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua que pode me enganar. Livra-me dos maus conselhos. Guarda o meu coração para mim não ser mal orientado por pessoas que possam vir com palavras ou notícias ruins para contaminar meu coração. Quem está me entendendo? Continua comigo agora no outro bloco, versículo 3. Agora ele já muda, na sua canção ele muda o bloco. O que será dado, ou o que será acrescentado, ó língua enganadora? Agora ele começa a se perguntar o porquê que as pessoas ganhariam algo em tentar enganá-lo. Ele pede livramento, e ele começa a dizer: mas o que é que as pessoas ganham com o objetivo de tentar enganar o outro? Deu para entender, Ramon? Ele está perguntando, está se questionando, é uma pergunta para si mesmo, é uma introspecção. Mas o que é que os lábios enganadores ganham em tentar enganar as pessoas? Qual que é o sabor, qual que é o sentido, qual que é a direção que alguém planeja enganar o outro? Ele faz essa pergunta para si. Versículo 4: flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. O que é essa fala dele aqui no versículo 4? Flechas afiadas de guerreiro é de fato porque quando a flecha acerta, não tem escapatória. Ela traz o que, queridos? Começa com M, O-R-T-E, traz morte. Uma flecha afiada de um guerreiro, dificilmente ele vai errar, porque ele está planejando aquilo há muito tempo, ele é estratégico, ele treina. E o segundo ponto é que quando ela acertar o alvo, não tem escapatória, é morte. Ele completa dizendo o seguinte: flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Zimbro é como se fosse um arbusto que tem lá, que gera uma madeira que era usada naquele contexto deles, que consegue queimar, não é rápido, igual o eucalipto. Ela arde a noite toda e não se apaga. Quem está me entendendo? Ela consegue ficar acesa por muito tempo. Ou seja, ele está dizendo que essa situação aqui
quando é atingida, é como se fosse brasas vivas dizendo: perdura por muito tempo e não se apaga. Versículo 5, olha o bloco mudando de novo. Ai de mim, que peregrino em Meseque. Detalhe, isso aqui é metafórico, ele nunca peregrinou por lá, até porque Meseque é um lugar onde é terra de bárbaros, fica próximo à Turquia. Ele não estava lá. Ele está dizendo aqui na linguagem figurativa, ele está dando a ideia que o sentimento de convivência que ele tem são de pessoas bárbaras. E por que o bárbaro ele compara? Porque o bárbaro não tem dó. Não sei se você sabe, quando os bárbaros invadiram essas partes de cima aí, chegaram em lugares onde tinham padres, estupraram, mataram, violentaram. Quem conhece um pouco aí de mitologia nórdica sabe dessas histórias. E aí os padres segurando uma cruzinha, o bárbaro chegava, chutava tudo. Por quê? Ele compara com os bárbaros, por quê? Porque os bárbaros, eles não têm piedade. A palavra certa é: o bárbaro não tem escrúpulo. Quem está me entendendo? Aí, ai de mim que peregrino, ou seja, o meu sentimento que eu tenho é de estar numa terra onde as pessoas que convivem comigo, eu comparo como se fossem bárbaros, estão o tempo todo prontas para poder me flechar sem nenhum tipo de dó. Vou dizer para você uma coisa, essa realidade aqui não está distante não, todos nós aqui estamos inseridos perto de pessoas assim, irmãos. Sim ou não? É no serviço, é no dia a dia, é na convivência, é uma pessoa que na sua frente pega na sua mão, te cumprimenta, te abraça, te beija, mas quando você sai, tripudia nas suas costas, fala mal de você, fala mal dos seus filhos, fala mal do seu casamento. Sim ou não, queridos? Então quando ele diz isso aqui, a aplicabilidade não mudou, é uma realidade até hoje. E ele continua comparando: ai de mim, versículo 5, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Detalhe, quando ele fala peregrina, significa que ele não é dessa terra. Ele está dizendo que eu estou tentando não me tornar esse tipo de ser humano, então eu me considero que eu não faço parte desse comportamento aqui. Aí ele fala: e habito nas tendas de Quedar. Quedar já é outro tipo de povo, descendente de Ismael. Quem são os descendentes de Ismael, queridos? Quem é bom de Bíblia sabe: os árabes. Os árabes são os descendentes da promessa de Ismael, filho de Agar. Ismael, filho de Agar. Os árabes são de frente o povo que mais bate de frente com o povo que? Judeu. Vocês estão vendo guerra o tempo todo, quem que ataca lá? Deixa eu ver aqui, são os árabes. A comparação que ele está tendo é: e habito nas tendas de Quedar, ou seja, o sentimento que eu tenho é como se eu estivesse morando, convivendo em terra dos meus inimigos, em que eu não tenho paz. Ele está dizendo aqui o seguinte: é como se eu habitasse na terra onde as pessoas querem me matar, que são o quê? Os meus irmãos, no caso, são árabes. Versículo 6: já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Ele está enfatizando de fato o sentimento que ele está vivendo. Versículo 7, o que ele fala aí, queridos? Ele está dizendo o seguinte, no primeiro bloco: eu confio, na angústia eu clamo ao Senhor, e eu confio que Ele vai resolver. Mas a minha realidade de vivência é essa: eu tento ficar em paz, eu tento estabelecer a paz, porém quando eu tento falar de paz com eles, eles preferem continuar vivendo em estado de guerra. Os Salmos de número 120 é um salmo de lamento, de sofrimento, mas em contrapartida de uma realidade de alguém que está vivendo isso, e ele externa isso através de uma canção. Já no Salmo 121, é como se ele estivesse agora tentando buscar um norte. Ele estabelece do 120 que ele confia em Deus, mas ele mostra a sua história de realidade de vivência. No 121,
ele começa a achar uma solução para a resposta que ele buscou o tempo todo e enfatizou no 120. Versículo 1 diz o seguinte, fala assim comigo: eleva os meus olhos para os montes. Lembra que eu disse que é um salmo de peregrinação? Ele está indo para Jerusalém. Jerusalém fica em cima, ao redor de 3 montes. Aí aqui ele começa dizendo o seguinte: eu elevo os meus olhos para os montes. Ele lembra que ele está agora em direção à cidade santa. E o interessante do texto é que ele enfatiza, porque os montes eram o lugar de segurança. Ele enfatiza que está buscando agora o quê? Paz, tranquilidade, segurança, conforto. Mas olha que detalhe importante: eleva os meus olhos para os montes. E ele pergunta, fala assim comigo: de onde me virá o socorro? Essa pergunta dele aqui que ele responde, não foi assim, papof. Quando você enfatiza e começa a olhar com a visão do salmista, você percebe o seguinte: todo mundo está indo em busca de ficar na cidade santa, Jerusalém. Todo mundo está com seu coração voltado ao lugar, ao templo de Jerusalém. E as pessoas estão olhando para o templo. Elas estão com foco em chegar em Jerusalém, e aí acreditando que chegando no templo, as coisas vão resolver. Só que aí, depois dele pensar muito, ele chega à conclusão: de onde me virá o socorro? O que ele responde? Aí ele fala: não, peraí, cheguei em Jerusalém, não alterou nada. Eu cheguei na Terra Santa, estou chegando na Terra Santa, estou sentindo o cheiro da Terra Santa, vou entrar no templo, mas quer saber de uma coisa? Meu socorro não vem daqui não, meu socorro vem daquele que criou isso aqui. A minha resposta vem daquele que fez todas as coisas, inclusive os céus e a terra. Jerusalém é só o lugar que eu vou adorar esse Deus, mas eu entendi a resposta de forma clara: a dor do meu sofrimento não está em Jerusalém, está no Criador dos céus e da terra. Você tinha que dar um glória a Deus assim de verdade mesmo. Ele entendeu. Ele chega à conclusão de: estou sofrendo, confio em Deus, e agora ele está indo em direção à Terra Santa. Quando ele estabelece ali o seu ofício no seu lugar, ele fala: cara, não é a resolução disso. Olha aqui, é por isso que se seu foco não for Jesus, você vai entrar na igreja, sair da igreja vazio. Você vai chegar aqui triste, chateado. Se você não abrir espaço para Jesus, pelo Espírito Santo tocar seu coração, você só foi num templo. O templo é importante? Sim, ele é super importante, mas mais importante que o local é buscar refúgio no Senhor. Mais importante do que vir à igreja é ter conexão com o Deus da igreja. Porque, detalhe importante, aí eu enfatizo algo muito importante: vir à igreja não salva ninguém, não, senhor. Só vir à igreja não transforma ninguém. Vir à igreja faz parte de uma transformação, mas só estar sentado no banco da cadeira da igreja não transforma ninguém. Pessoas já vieram aqui, já ouviram palavras assim como você e voltaram vazias, não foram transformadas. Por quê? Porque não focaram no Deus do templo, não focaram no Senhor que é servido no templo. E aí o que acontece? Se apega a coisas pequenas, se apega a coisas que são passageiras. A atenção não está voltada ao dono do templo. Quem está me entendendo? Isso aqui me dá um recado muito importante, irmãos. Se apega ao dono do templo. Dizer para você uma coisa: igreja onde tem gente tem problema. Tem problema antes, na igreja primitiva, porque Pedro e Paulo discutiram. Tem problema hoje e continuará tendo problema. Pode ser a igreja X, a igreja Y, a igreja A, a igreja B. É por isso que a gente nunca deve olhar para a igreja nem para o sistema da igreja. A gente precisa olhar para o dono da igreja, Jesus Cristo. Quem está me entendendo? É o que o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Eu estou procurando uma resposta, eu estou procurando uma solução dos meus problemas. Aí ele chega à conclusão: de onde vai vir meu socorro? Já cheguei aqui já, eu já estou aqui.
E parece que os problemas continuam gritando dentro de mim. Aí ele chega à resposta: o meu socorro vem do Senhor, Senhor. Meu socorro vem do Deus que é adorado nesse lugar, porque Ele fez os céus e a terra. Continua. Quando ele toma ciência disso, aí ele começa a tomar posse de algumas palavras. Quando ele se conscientiza que o socorro não está no lugar, mas sim no dono do lugar, ele começa a tomar posse de algumas direções. E eu quero que você repita comigo assim: Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Agora o salmista, ele está sendo tão edificado que ele não está dizendo para si mesmo. Eu disse aqui para nós, mas se você olhar para o texto, ele fala: Ele não permitirá que os seus pés. Por quê? Porque a partir do momento que ele entende que a confiança não é no lugar e sim no Senhor, ele tem força para poder ajudar quem ainda não chegou nessa conclusão. Aí ele começa a dizer: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. O que é que isso significa? Quando você está subindo para uma montanha, assim como Jerusalém está estabelecida, há uma grande chance de você vacilar. Vacilar é tropeçar, cair, escorregar, desanimar. É normal, você está subindo. Principalmente porque boa parte desse povo que está vindo aqui, está vindo de lugar distante, como Betânia, Cafarnaum. Eles estão indo, porque é costume desse povo aqui, sempre quando tem uma festa, sair da onde tiver, pode estar aqui no Brasil, eles vão para lá. Então, eles não estão acostumados, esse povo que está sendo, indo em direção à peregrinação, não estão acostumados a todos os dias ir ao templo. Quem está me entendendo? É um povo que está em Betânia, Cafarnaum, está distante. Aí ele fala o seguinte: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. O que é que isso significa? Isso significa, irmãos, que no decorrer da caminhada, que é dura, é difícil, cheio de pedra escorregadia, Deus continua com a gente. Mesmo que você deslize, Ele vai levantar alguém para poder te levantar e dizer: bora continuar? Você tem um destino aí. Essa fala do salmista é dizendo o seguinte: nós não estamos sozinhos. Embora o sentimento que eu tenha é desamparo, de terra estranha, mas eu percebo que depois que eu entendo que a minha aliança é com Deus que fez todas as coisas, eu compreendo que eu não estou sozinho. Deixa eu dizer para você uma coisa bem clara: você não está sozinho. Eu sei que talvez está rodeado de pessoas traíras no seu serviço, talvez dentro da sua própria casa, mas eu quero dizer para você uma coisa: você não está desamparado, porque Deus é com você. E aí o que acontece às vezes, eu vou até abrir um parênteses aqui, é porque Deus revela a gente. Só que muitas vezes nós não estamos prontos para a revelação que Deus nos dá. Deus mostra, não acha que Deus não mostra, não. Deus mostra, Deus dá claridade para a gente. Mas o problema é que às vezes a gente não está preparado nem para perceber aquilo que Deus está mostrando. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. E aí a gente prefere então não acreditar que aquilo é uma realidade, mas depois a gente não pode culpar que Deus mostrou. E detalhe, não vem de muito longe às vezes. E isso que é o dolorido para a gente, porque entenda uma coisa: lidar com a realidade é algo dolorido. E nem todo mundo gosta de lidar com a realidade. Eu não concordo não. Se fosse assim, todo mundo mexia com medicina. Tem gente que não consegue nem ver sangue, cai no chão babando. Por quê? Porque vê um osso exposto e não consegue lidar com a realidade. Aquilo é a realidade: sangue, carne, osso. Quem está me entendendo? Quem está sendo edificado? Ele não permitirá que os seus pés vacilem. É dizendo o seguinte: fica tranquilo, se por acaso as coisas começarem a dar errado, se apegue a mim. A parte B do texto: não dormita aquele que guarda você. Olha aqui para mim. Deus definitivamente, porque era um contexto que eles acreditavam que Deus poderia em algum momento distanciar de ter a atenção para eles. Não é dormir no sentido de pegar um sono, mas é perder a atenção daqueles que o protegia, que ele o protege. Deus não descansa, Deus não dorme, Deus não esquece de você. Os olhos do Senhor estão o tempo todo te contemplando. Está te vendo, está vendo,
Ele não vai ficar assim, nossa, agora nesse momento, agora Deus descansou, ou Deus parou de dar atenção para mim, está com os olhos voltados para alguém. Não, Deus está o tempo todo olhando para a gente, nos protegendo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, por mais que o inimigo invista em ciladas, Deus nos mostra. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo levanta pessoas para falar com a gente, quando a gente finge não ouvir a voz de Deus. Então olha aqui, ele não permitirá que os seus pés vacilem, e não dormita aquele que guarda você. Todos nós que estamos aqui, por mais que somos fortes, somos bem educados, capacitados, em algum momento precisamos cochilar, precisamos dormir, até mesmo que tem insônia, para carregar energia. Isso dá a entender que por mais que você é habilidoso, capacitado, inteligente, PhD, em algum momento você está frágil. Agora quando se trata de Deus, Deus não dorme, é o tempo todo em alerta, ou seja, não há fragilidade naquele que te guarda. Ele não descansa, não tem flecha surpresa, não tem ataque surpresa, não tem inimigo surpresa, não tem nada que pegue Deus desprevenido. O Deus que cuida da sua casa, da sua vida, não dormita e não descansa. Pode as ciladas do inimigo levantar contra a sua vida, mas Deus vai te mostrar de alguma forma. Então é isso que ele está dizendo no Salmo 121. No 120 ele está desesperançado, está triste. No 120 ele começa a tomar posse quando ele entende que o socorro vem, não é de homens, mas sim de Deus. Continua: não dormita aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5: o Senhor é quem guarda você. Vira para o seu irmão do lado e fala: o Senhor é quem guarda você. Olha aqui para mim. Eu já li muito livro de estratégias, muitos livros de estratégias, mas uma coisa eu percebi: toda estratégia tem um contra-ataque, todo ataque tem um contra-ataque. No jiu-jitsu, uma arte que eu pratico, gosto, todo ataque tem uma defesa. Quando você olha para a prática da ação humana, toda a ação humana, por mais que tenha expertise, inteligência, ela é limitada. Mas quando você olha para Deus, irmãos, ninguém surpreende Deus, ninguém pega Deus desprevenido. Não tem assim uma ação que Deus faz, que o inimigo vai lá e combate Deus. Olha aqui para mim, uma das imagens mais mentirosas que eu vi nos últimos tempos, é uma imagem que tem um capeta de um lado, uma figura como se fosse Jesus, e eles competindo assim de mão, e parece que Jesus está perdendo, e o inimigo está ganhando. Quem já viu essa imagem por aí? É uma imagem mentirosa. Satanás não tem como competir com Jesus, não, senhor. Ele já é, e já está derrotado. Não há competição, tipo assim, Jesus quase perdendo, o inimigo prevalecendo, depois Jesus se recupera. Não, senhor. O diabo já está derrotado. Não tem esse negócio de Jesus quase perdendo e o diabo ganhando, não. Quando você olha para aqui para o salmista, você percebe: o Senhor guarda você. Guarda de quê? Das investidas dos inimigos. O Senhor guarda você de palavras mentirosas, palavras caluniosas, de situações difíceis, de coisa que você nem sabe que aconteceu com você. Teve gente que está aqui hoje, talvez sentado aqui, que pegou Covid, que nem sabe que pegou Covid, e Deus guardou você. Tem gente que está aqui hoje, que talvez um acidente no seu trabalho iria acontecer, e você nem sabe o livramento que Deus te deu, mas Deus já te deu o livramento, você nem sabe. Quando o texto fala sobre isso, o Senhor é quem guarda você, significa que Deus muitas vezes faz coisas para a gente, que a gente nem tem consciência que foi livramento. A parte B do texto fala o seguinte, fala assim comigo: o Senhor é a sombra à sua direita. O escudo é natural ficar na mão esquerda, e a espada na mão direita. Mão direita significa destreza, significa ataque, significa força. Só que quando o texto fala, presta atenção para você ver, o Senhor é a sombra à sua direita, tem um significado aqui.
Imagina que esse marca-texto rosa aqui seja uma espada que eu estou manejando com a mão direita. Eu estou atacando aqui, mas em contrapartida eu estou desprotegido. E quando o texto fala, o Senhor é a sua sombra à direita, significa que por mais que você esteja atacando, vendo as coisas acontecer, mas no final, quem está te livrando pelas suas costas é o Senhor. Deu para entender, Washington? Você está aqui vendo acontecer as coisas, você está percebido, mas em contrapartida, quando você está com os olhos focados para frente, você está fragilizado. E eu não sei se você sabe que não tem sombra que fica aqui. A sombra fica na onde? Nas nossas costas. Quando ele diz, o Senhor é a sombra à sua direita, significa que você, mesmo quando está atacando, está desprotegido, mas quando você confia no Senhor, você tem a proteção da sombra à sua direita, que no caso é Ele. Que glória a Deus, fraquinho. Isso demonstra, de forma bem clara, que a expertise do homem é limitada. Isso demonstra, quem é empresário está aqui, que por mais que você faça alto investimento, planeje o ano todo, é limitado. Você não sabe o que vai acontecer. Quem está me entendendo aqui? Todos os anos a gente tem planejamento do que vai acontecer, mas de fato a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o salmista chega a dizer que, mesmo que eu esteja planejando, atacando, quem nos protege, nos guarda na nossa fragilidade é o próprio Deus, está à direita, me protegendo. Versículo 6: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O que isso significa? Isso significa que existem ataques que são planejados durante a luz do dia. Isso aqui nos mostra que tem situações que acontecem de planejamento que não é à noite, é durante o dia, é debaixo do seu próprio nariz. Quem está me entendendo? Uma coisa que eu tenho percebido, que tem adoecido a gente, eu falo nesse século agora, nós queremos controlar todas as coisas, a gente quer ter o controle de tudo, e aí quando a gente percebe que chega a uma certa altura do campeonato, que a gente não controla todas as coisas, a gente adoece emocionalmente falando. Você percebe que você não tem controle sobre o seu filho, você não tem, completou 18 anos, você não tem controle sobre o seu filho, o que vai restar é aquilo que você ensinou, do 1 aos 18, você percebe que você não tem controle sobre a sua casa, a gente percebe que a gente não tem controle nem sobre a questão financeira da gente, porque se não fosse um vídeo que foi feito agora, por esses dias lá pelo Nicolas aí, a gente estava sendo vigiado até mesmo por causa de 5 mil reais, sim ou não? Tem controle sobre nada não, inclusive o carro que você tem, não é seu, está em sua posse, a casa que nós temos, não é sua, está em nossa posse. Deixa de pagar o IPTU por muito tempo para você ver, deixa de pagar as parcelas 3 meses para a Caixa para você ver se sua casa não é penhorada. Então quando você percebe para esse texto e começa a analisar, de dia não lhe fará o mal o sol, significa que tem situações que acontecem com a gente, que pode acontecer, não é à noite não, nos pegando desprevenido, é durante o dia. Você contrata o cara, o Giovanni, agora, e o cara chega mansinho lá na empresa, precisando, e aí você não assina a carteira dele, aí você vê que o cara é mal, ruim de serviço, ruim de cela, e você quer mandar ele embora. Se você não tiver feito um contrato lá com a junta lá direitinho, esse cara que era bonzinho hoje, te leva você na justiça e rapa todos os seus bens. É assim ou não é? Ou seja, de dia. De noite significa planejamento que você não vê tanto, é mais às escondidas, são coisas mais ardilosas. Mas o versículo 7 diz o seguinte: o Senhor guardará você de todo mal. Ou de dia o ataque pode vir, de noite o ataque pode vir, mas no final o Senhor vai guardar em todas as estações. Não importa de onde vem a flecha. Por isso que o salmista diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Chove, tem sol, tem granizo, tem tudo acontecendo, mas eles não se abalam. E o texto diz:
permanecem para sempre. O Senhor guardará você de todo mal. E olha que interessante, porque quando fala mal aqui, está colocando mal com L. Tem uma diferença de mal com U e mal com L. Mal com U é de maldade, mal com L é de mau estado, é saúde. Mas ele completa dizendo o seguinte, fala assim comigo: guardará a sua alma também. Não adianta Deus só guardar seu corpo, Mateus, se a sua alma adoecer. O que adianta ter um corpo sadio e uma alma doente? O que adianta ser protegido na parte física e ser atacado na parte emocional, ou vice-versa? Então o texto é bem completo em dizer: o Senhor guardará de todo o mal e também guardará a sua alma. Olha aqui, meus irmãos, isso não anula que a gente possa sofrer situações ruins. Quem está me entendendo? Isso não é ausência de Deus, isso é estações da vida. Mas uma coisa a gente pode ter certeza e podemos contemplar: o Senhor no final nos guardará. Versículo 8: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Por que o texto fala isso? Porque os maiores ataques da história sempre vão acontecer quando as pessoas estão desprevenidas. Quando é que está desprevenido, Léo? Quando está entrando em algum lugar, ou quando está o quê? Saindo. Na transição ou na entrada, na volta, é o maior tempo de fragilidade. Ah, eu não concordo não. Eu vou te mostrar agora na prática. Quando o ladrão vai assaltar o cara que está entrando com o carro na casa, que hora que é? É quando ele abre o quê? É o portão, é na saída do carro. Aí o cara chega: você perdeu, viu? Ou quando o cara está o quê? Entrando na casa, que o motor do portão é aquele motor bem lentinho. Aí o cara vai, saca a arma, rende a pessoa, desce. Aí o texto fala: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. De que forma? Desde agora e para todo sempre. Olha para mim, você é protegido por Deus. O salmista, no Salmo 120, começa a dizer que ele está vivendo uma situação difícil. É a realidade dele. Mas quando ele começa a entender que chegando no templo, ele não está buscando nada no templo em si, ele está buscando o Deus que é adorado no templo, a mente dele parece que é mudada, e ele começa a olhar de uma forma diferente. E aí agora a fala dele não é uma fala de pedir para ele, mas se pedir para o outro, porque ele fala: olha, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é que é a sombra à sua direita. Perceba que ele não está dizendo para ele mais, porque a partir do momento que ele entende que o socorro dele vem, não é do lugar que ele está, e sim do alto que é do Senhor, ele já começa agora a dizer para os outros aquilo que está vivenciando. Deixa eu falar com você. Você contará testemunho das bênçãos que Deus tem feito na sua vida, a ponto de as pessoas perguntarem o que está acontecendo com você, e você dirá: não é o templo, não é o lugar, não é a estação, não é porque os problemas passaram, mas é porque o Deus que eu aprendi a confiar está comigo e não dorme. É isso. Não dormita, não descansa, armam contra mim mesmo, vão continuar armando, vão falar mal de você mesmo, vão continuar falando, vão querer planejar contra a sua casa, contra a sua família, mas no final, o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja e está com você. Por isso que o seu papel, meu papel, não é ficar justificando não é ficar correndo atrás no sentido de dar explicações. Nosso papel é confiar em Deus, irmãos. Nosso papel é dizer: Senhor, eu não tenho para onde socorrer, só tem o Senhor. O nosso papel é fazer como salmista: eu estou vivendo essa situação aqui, essa aqui é a minha realidade, eu estou abrindo para o Senhor o meu coração, essa aqui é a minha história. Eu trabalho, tem gente falsa, tem gente que fala mal de mim, tem um cara que está querendo me mandar embora injustamente. Quem está me entendendo? Essa aqui é a minha realidade. Como patrão eu estou passando os apertos, essa aqui é a minha realidade. Parece que eu faço as coisas e não está dando certo, mas eu entendi uma coisa: em caminho a Jerusalém, na subida, mesmo tropeçando, mesmo errando, mesmo com os pés vacilantes, eu entendi uma coisa: não é o lugar, não são as pessoas, é a minha confiança que precisa estar em ti. Por isso eu quero dizer para você hoje: se o seu coração está focado em homens, tira ele hoje. Se o seu coração está focado em templo,
Tira hoje, foca o seu coração em Deus. Foca é Deus. O foco é Jesus Cristo Nazareno. Não olha para o Washington vai errar. Não olha para o Fernando vai errar. Não olha para a Elisângela uma hora vai falar alguma coisa que você não gosta. Não olha para mim que eu vou errar. Não olha para o Bruno, não olha para ninguém. O seu foco é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é o seu protetor, Ele é o seu guia, Ele é o seu brasão, Ele é que protege você, Ele é que cuida de você, Ele é que estabelece todas as coisas. Jesus é o foco de todas as coisas. Aleluia. Jesus. Em algum momento você vai olhar e falar assim: não, essa decisão não foi certa, foi errada. Em algum momento alguém vai vir cá e falar alguma coisa, você não vai concordar, e nem por isso você deve desanimar. É isso que o salmista entendeu. Eu elevo os meus olhos para os montes. Eu estou procurando uma solução para a minha dor, mas para onde? Ou de onde vem o meu socorro? Aí ele chega à conclusão, depois de muito tempo, igual Sócrates fica pensando: cara, eu já olhei para os homens, deu errado. Eu já olhei para minha esposa, deu errado. Eu já olhei para meu esposo, deu errado. Eu já olhei para meus filhos, deu errado. Eu confiei no patrão, deu errado. Eu confiei nos amigos, deu errado. Ah, entendi isso. A minha confiança tem que vir do Senhor, porque de fato foi Ele que estabeleceu os céus e a terra, ou seja, todo o controle de todas as coisas Ele já conhece e Ele sabe o que tem que ser feito. Dizer para você hoje a palavra é essa: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio conhecimento. Confia no Senhor. Quando eu falo confiar no Senhor, é continuar lá fora apertando o alarme do carro. Não é porque eu confio em Deus, eu largo o carro aberto, não vai roubar seu carro. Eu confio em Deus, mas eu deixo a chave na ignição, vai passar um malandro, vai ver a oportunidade fácil e vai levar seu carro. Eu confio em Deus, mas eu coloco na minha casa uma cerca elétrica, uma conserte. Quem está me entendendo? Porque o fato de eu confiar em Deus, também tem um texto que diz que eu não preciso colocar Deus à prova de nada, não. Eu confio em Deus, mas eu dou vacilo, aí fica difícil. Deus fala: vai, meu filho, eu crio a inteligência para vocês aí poder colocar proteção na casa sua, vocês largam a casa aberta, aí depois eu que não estou cuidando de você, ué. Me ajuda a te ajudar, ué. É para isso que eu dei inteligência para o homem inventar cadeado, ué. É para isso que eu dei inteligência para o homem inventar segredo, ué. Quem está me entendendo? Faço todas essas coisas, mas no final eu confio em Deus. Faça um planejamento mesmo anual do seu trabalho lá. Planeja. Faça certinho, é o certo ser feito. Mas no final, tenha no seu coração: quem vai enviar o cliente certo é Deus. Quem vai direcionar as coisas certas são Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai te dar para você a direção certa, a palavra certa é Deus. É claro, vou me capacitar para isso acontecer. Vou buscar recursos para isso acontecer, mas eu entendo que no final foi Deus que fez por mim. Eu não sei qual degrau ou qual degraus que você anda subindo por aí. Eu não sei qual direção você está indo, qual direção você busca na parte financeira, na parte espiritual, na parte emocional. São degraus. Construir relacionamento, Ramon, é degrau. Ser bem sucedido financeiramente são degraus. Você começou a empresa e você está vendo resultados em degraus. Ninguém abre a empresa hoje e fica rico da noite por dia. E pode ser os caras do marketing e tal. Ninguém fica rico da noite por dia. São o quê? Degraus. Sobe uma campanha, cai tudo. São degraus. Ah, eu não concordo, tem que fazer faculdade. São degraus. É 4 anos sentado numa cadeira, aprendendo sobre direito, para exercer, para começar a estudar. São degraus. Quero construir um relacionamento, são o quê? Degraus. Eu conheço a pessoa, me apaixono pela pessoa, gosto da pessoa, faço compromisso com a pessoa, assumo. São o quê? Degraus. Relacionamento com Deus, são o quê? Degraus. Venho na igreja, Deus me toca, gosto desse negócio, começo a ter convivência, quero batizar, quero ajudar, aprendo mais sobre Deus, são degraus. Eu abro mão de coisas que eu gosto de fazer, tropeço nesse decorrer do tempo, desvio um pouquinho, vivo uma circunstância de estar com um pé lá no mundo e um pé na igreja, e vou levando, porque são o quê?
Degraus. Ninguém está pronto, 100% pronto, não. Já está 100% pronto. Aceitou Jesus ontem, já perde o vício do cigarro. Não é assim que funciona. São o que, Fernando? Degraus. São degraus. Mas no final, se a gente permanecer firme, chegaremos à terra prometida, que no caso aqui é Jerusalém, que era o destino do salmista, e pensaremos que ao chegar lá teremos agora a resposta certa e a solução. Mas quando chegarmos lá, Jerusalém, que hoje significa para nós nesse contexto a aplicação aqui, entenderemos que continuará tendo problema. Você veio do mundo achando que igreja não teria problema, não foi? Aí você chega aqui, começa a ver que tem problema aqui dentro também. Olha que interessante. Você começa a ver que aqui dentro tem falhas também. Olha que interessante. Você chega aqui dentro e vê que pessoas também adoecem, fisicamente, emocionalmente. Você consegue ver que aqui dentro não é o seu lugar de extremamente segurança. Mas quando você chega nesse lugar e você direciona os seus olhos para o alto e consegue configurar que o lugar do templo não é o principal, e sim o Senhor do templo que tem que ser adorado no templo, aí você fala: estou em paz agora. Agora minha missão já não é mais me ajustar. Minha função agora é ajudar novas pessoas a entender que elas precisam confiar nesse Senhor que eu aprendi a confiar. Quero que você fique no seu lugar de pé em nome de Jesus. Lugar de refúgio não é numa casa de praia, é no Senhor. Lugar de refúgio não é com psicólogo, é com o Senhor. Lugar de refúgio é a presença de Deus. Por isso eu quero te direcionar os seus olhos hoje a olhar para o alto e entender que seu socorro vem de lá. Entender que seu socorro vem do Senhor. Entender que na sua angústia você tem que clamar a Deus. Entender que a resposta vem do Senhor. O texto diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Uns confiam na força dos seus braços. É bom no tapa, é jiu-jiteiro, consegue mesmo. Tchau! Igual um vídeo que eu vi hoje. Peixeirada come, acabou. Depois que inventou o pólvora, acabou esse de nervosismo. Mas nós aqui, confiamos em Deus. Uns confiam na força dos seus braços. Não, eu consigo resolver mesmo. Outros confiam nos seus cavalos. No contexto, a força que tinha é o cavalo, é o que rastava. Mas alguns decidiram confiar em Deus. E que esses alguns sejam nós que estamos aqui hoje. Vou dizer para você uma coisa. Lembra de quem nós somos, irmãos. Frágeis. Somos frágeis. Uma gripe te derruba. Uma garganta inflamada deixa você 5 dias custando beber uma água gelada. Sim ou não? Uma indigestão te enfraquece. Você perde sais minerais, Claudemir. Você está bem, psicologicamente falando, bem, emocionalmente falando. Mas se uma situação fugir fora do seu controle, que você perca a sua parte financeira, acabou o emocional. Sim ou não? Se começar as latas da sua casa a bater, você olhar: meu Deus do céu, não tem nada nesse armário. Acabou sua graça. Talvez você é resistente, mas se algo acontecer com alguém que você ama, com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, acabou sua resistência. Porque você consegue ser resistente consigo mesmo, mas quando alguém que você ama é tocado, acabou. Por isso eu quero te desafiar você nessa noite a confiar em Deus. Ramon não confia em você não, Ramon. Você é grande, mas depois que inventou o pobre, acabou.
Ô Bruno, não confia na sua habilidade. Não, Bruno. Se der uma demência, um probleminha, acabou. Confie em Deus. Confie em Jesus Cristo de Nazaré. Estabelece a sua confiança no Senhor. Quando o texto fala descansar no Senhor, não é isso não, sabe assim, soltar o corpo assim não. É mesmo estando em alerta, procurar uma mão assim amiga e segurar ela, sabe, na mão de cá. É isso, confiança em Deus, Claudemir. Não é aquele trem, sabe assim, Deus faz, Deus resolve. Não é isso não. É você, ô Deus, eu confio no Senhor. Caminha comigo. Estabelece uma aliança comigo. Me ajuda. Olha, eu pensando que eu era forte, mas agora eu percebo que eu não sou tão forte assim. Me ajuda, caminha comigo. Eu quero orar com você nessa noite. Deus, eu estou diante de pessoas que, assim como eu, são seres humanos. Isso é uma coisa que eu percebo que o ser humano tem em si, se chama orgulho. Inclusive foi isso que retirou a gente do jardim. Todos nós que estamos aqui, a começar de mim, somos orgulhosos em alguma área. Todos nós que estamos aqui. Não foi à toa que o homem mais sábio disse: vanitas de vanitatum tonias. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Se o Senhor olhar para nós com um olhar clínico, perceberá que em algum momento em nossa trajetória a gente pensou ou pensa que conseguimos sozinho. Nós pensamos que conseguimos vencer todas as batalhas que estão propostas ao decorrer da trajetória. Mas a partir de hoje, nos dá a consciência de quem nós somos, vasos frágeis na mão do oleiro. Por isso nessa noite eu quero pedir ao Senhor, eu não quero pedir que o Senhor me dê força, até porque eu não vou conseguir lutar muito tempo sozinho por causa da minha natureza. Eu não quero pedir que o Senhor me dê só inteligência, porque sempre haverá alguém mais inteligente do que eu. Sempre haverá alguém mais sábio, mais bem colocado do que eu. Eu só quero pedir ao Senhor como igreja, representando a igreja do Senhor nessa noite, que o Senhor esteja com a gente. Se o Senhor estiver com a gente, não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem maldade, não tem artimanha, não tem nada que prevaleça contra o Senhor. Tu és onisciente, onipresente, onipotente, a infinitude está no Senhor. Tudo começa e termina em Ti. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o começo e o fim de todas as coisas. Para ser mais exato, o Senhor é a própria existência. O poder se aflora por causa de Ti. A emanência que nós conhecemos de sabedoria não partiu do homem, partiu do Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Nós não queremos ter as armas em nossas mãos. Queremos pedir ao Senhor, guerreie por nós. Dê de mão com a gente. Una-se a nós. Assim como Davi e Jonatas, a Tua palavra diz que eles tinham um vínculo de alma. Estabeleça um vínculo de alma conosco nessa noite, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa eu falar com você. Para de tentar lutar sozinho. Para de tentar lutar pelas suas próprias forças. Não vai dar certo. Vai dar certo durante um tempinho só. Você vai conseguir lutar com 10, 15. Mas você esqueceu que para inimigos, geralmente são batalhões. Você vai conseguir vencer ali, talvez ali, uma tribo ali. Confia no Senhor. Eu posso ouvir um amém como confirmação? Confia em Jesus. Quero perguntar, que existe alguém aqui hoje que quer, a partir desse momento agora, confiar em Jesus? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, isso é confiar em Jesus. Quem sabe você está aqui hoje nessa noite e você quer deixar de confiar em si mesmo e aprender a confiar em Jesus. Você que já é crente, já é salvo, você não tem que vir aqui não. Mas quem sabe você já esteve fora
durante muito tempo, mas permaneceu nesse ambiente de igreja e decepcionou, mas precisa alinhar sua vida com Jesus, eu queria que você levantasse sua mão, que eu quero apenas orar por você. Eu não vou segurar seu pulso, eu não vou te derrubar, eu só vou orar por você. E eu gosto de deixar isso bem claro, porque em alguns lugares isso acontece, e aqui não acontece. Aqui as coisas são feitas de forma clara e de forma inteligente, mas de forma madura. Quem está me entendendo? Existe alguém nesse lugar que quer receber uma oração para reconciliar ou começar uma aliança com Cristo? Levante sua mão, que eu quero apenas orar por você, para que a partir de hoje a sua vida seja assegurada em Cristo. Existe alguém nessa noite? Por que você faz esse apelo? É porque eu preciso fazer apelo. Meu papel é apresentar Jesus para as pessoas. Existe alguém nessa noite que quer firmar uma aliança com Cristo? Eu sei que boa parte de vocês que estão aqui são crentes, mas eu preciso fazer isso essa noite. Existe alguém nessa noite que quer firmar uma aliança com Cristo? Levante sua mão, que eu quero apenas orar por você, para que essa aliança seja firmada. Quem sabe você está começando uma caminhada com Cristo, ou deseja iniciar uma caminhada com Cristo, ou desistiu ao longo da jornada. Hoje é seu dia de renovar essa aliança. Existe alguém? Todo mundo salvo? Então a resposta já não é minha mais. Você foi abençoado essa noite? Eu queria te chamar, você que está num propósito de oração, para vir aqui à frente, para que possamos orar com você e por você nessa noite. O que é o propósito de oração? É você apresentar uma causa que para o homem parece impossível, mas que para Deus é possível. Quando você vem aqui na frente e dobra os seus joelhos, você não está dobrando diante de homens. O recado que você passa é que você está dobrando diante de Deus. Você está no altar que é dele. Esse altar que é seu? É meu? Não, é de Jesus. Então esse é o significado que a gente passa para Deus. Eu quero orar com você. Pai, nessa noite, homens e mulheres dobram os seus joelhos no altar que é do Senhor, apresentando súplicas, causas que para eles são impossíveis. Deus, eu não sei qual que é o desejo do coração desse homem, dessa mulher. Eu não sei qual que é a dor, eu não sei qual que é a solução que ele precisa, mas eu sei que esse ato significa que ele confia e ela confia no Senhor. Por isso, atende o desejo do teu povo, coloca a tua mão de poder. Se é uma assinatura que precisa sair, faça com que o homem assine esse papel, esse documento. Se é uma cura que precisa acontecer, use as mãos dos médicos, Senhor. Use o medicamento, ou use o teu próprio poder para curar esse homem, essa mulher. Se é um filho que está perdido nas drogas e ele precisa de libertação, Deus abençoa para que ele encontre pessoas aptas a ajudá-lo a sair desse vício. Deus, eu acredito no poder da oração, e eu sei que esses homens e essas mulheres também acreditam, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso, queremos pedir que o Senhor estabeleça a tua própria vontade. Mas eu quero dizer para o Senhor algo muito importante. Tua palavra diz que a tua vontade é boa, ela é perfeita, e ela também é agradável a todos os corações. Tua palavra diz que se a gente acreditar, pedir com o coração, o Senhor concede aquilo que é de acordo com a tua vontade. Por isso, pedimos que a tua vontade seja estabelecida em nosso meio nessa noite, trazendo cura, renovo, transformação, unção, restauração, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você pode ficar de pé, voltando para o seu lugar, crendo que Deus ouviu sua oração, em nome de Jesus. Vocês vão beliscar alguém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
traz à tona, me traz à tona pra respirar, e me faz andar me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. és o meu dono, És o meu dono, minha paixão. És minha canção e o meu louvor. olha aqui para mim, nós vamos encerrar. Deixa eu dizer algo para ficar claro na sua mente, para você frisar isso e fazer isso quando acontecer. Olha aqui para mim. Quando você, ao sair daqui, enfrentar a realidade da vida lá fora, que é cheio de problema, cheio de situações chatas, eu quero que você faça uma coisa. Quando o problema vier, e ele vai vir, você não vai reclamar. E quando você olhar para o problema, que eu não sei qual vai ser o problema que vai acontecer, você vai dizer uma única coisa dentro de si, lá dentro. Ou você fala com a boca mesmo. Você vai dizer o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. Eu estou vendo o seu problema, mas deixa eu pensar aqui, de onde virá o meu socorro? De onde virá a minha solução? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra diz que ele nem dormita nem dorme, o guarda de Israel. A palavra diz que ele pelejará por mim. A palavra diz que ele me guardará. Então, diante dos problemas, eu não vou murmurar não. Eu só vou direcionar os meus olhos para aquele que pode me dar a solução. Dizer para você, vai acontecer o problema lá fora, mas eu quero que você clame essas palavras bíblicas aqui. E em meio ao caos, assim como o salmista, sabendo que tem problema, você vai descansar no Senhor. Você foi abençoado nessa noite? Queria que você ficasse de pé, que eu quero encerrar esse culto em nome de Jesus. Que você tenha uma noite de descanso. Quem sabe está aqui hoje, toma algum remédio para dormir, que hoje você nem precisa tomar remédio. Que a paz que excede todo entendimento te encontre hoje, para você descansar e ter uma noite de recuperação. Talvez sua mente está cheia de problema que te perturba, até mesmo descansar, mas hoje o Senhor vai reparar seu sono. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Pai, queremos te agradecer por essa noite. Queremos dizer para o Senhor que a nossa confiança está em Ti. Que essas palavras que foram ditas aqui, quando a dor e a aflição chegar, faça-nos ter consciência dessas palavras, que ao invés de reclamar, a gente fala que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, Deus abençoe. Domingo tem culto 18 horas. Você é crente, vem congregar. Beijo, aleluia.